Olá, a morte de Fernanda Young traz à tona uma doença que é comum nos ambientes de esporte, nos ambientes de treino, onde provavelmente você não deve saber quem sofre com ela e se algo acontecer você não deve saber o que fazer. Vamos discutir o assunto? Sou Marco Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto e além de gordo, careca, ligeiramente manco, sequelas de luta, quase cego de um olho, quem diria? E ainda tenho asma. Se fosse fácil. Não teria graça. Fernanda Young é uma pessoa do meio artístico, uma apresentadora, não é alguém que eu sigo o trabalho, não tem nada a ver com o nosso meio, mas era alguém que estava por aí e aos seus 49 anos teve um ataque de asma, não conseguiu ser socorrida a tempo e faleceu. Tá, e o que eu ou você temos a ver com isso? Fora a sensibilidade com o sofrimento da família, ela morreu muito nova, muito provavelmente você convive com asmáticos e não sabe disso. E ainda tenho asma. Pois normalmente quem se cuida faz de tudo, não tem nenhum problema, mas vive à sombra de uma crise sempre. Não vou ficar dando explicaçãozinha científica aqui, mas a grosso modo é uma inflamação dentro do pulmão que quando acontece o ar para de entrar. Vai inchando, 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 o fluxo de oxigênio diminui, 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 até parar de vez. É desesperador. Simples assim e não tem cura. Mesmo com todo cuidado e prevenção, uma hora ela aparece. Ah, você jovem que pensa ter se curado da asma, fique atento. Eu já passei por situações de quase morte por conta da asma mais de uma vez. Mais de uma vez. Normalmente a causa é a mesma, você fica muito tempo sem ter as crises. Cheguei a ficar anos sem ter nada, nenhum sintoma. E aí é claro que você relaxa e você para de ter remédios à mão. Você não tem mais aquela bombinha, um broncodilatador, um corticoide, seja o que for. Você não está mais doente. Aí o que acontece? A crise vem e... Pode ser em casa, pode ser na rua, pode ser no tatame, pode ser dormindo. E se isso acontecer do seu lado, você professor ou praticante de arte marcial, se um companheiro seu de treino cai no chão e começa a sufocar, você sabe o que fazer? Primeira coisa, normalmente a crise ela não faz a pessoa desmaiar. O pulmão vai fechando, você vai sentindo um aperto no peito, vai tendo um som muito característico na respiração, o pessoal chama de gatinhos, é meio... E a respiração vai ficando pesada, como se a pessoa tivesse acabado de correr uma maratona, não importa se ela estava sentada. Normalmente o pulmão vai fechando cada vez mais, não é imediatamente, mas não demora muito. E a situação vai piorando, piorando, a pessoa vai tonteando, vai ficando sem oxigenação, a coisa é feia. Primeira coisa, se isso acontecer, dá espaço pro sujeito. E evita aquela galera matracando achismo. Sabe aquela muvuca de gente burra tagarelando besteira? Isso vai fazer o cara sufocar mais rápido. Com calma, pergunte ao enfermo, o cara que está sofrendo da asma, o que você pode fazer. Se ele não desmaiou, se a coisa não está no início, ele vai conseguir falar com você. Vai ser um esforço terrível, mas ele vai conseguir falar. Pergunte o que ele quer que você faça e, pelo amor de Deus, escute, num debate, não é um diálogo. Quando você está em crise, sai 2 ou 3 palavras, cara, já é um esforço enorme. Então não é para iniciar uma conversa, não é para debater, é simplesmente ouvir e ver o que dá para fazer. O que ele pediu, escuta, ignora os imbecis. Quem tem asma normalmente sabe o que fazer. Sabe esses conselhos de, dá cafeína, tem muito isso em filme, dá cafeína que a crise diminui. Dá um chá. Faz ele aspirar isso aqui, aquelas pomadinhas com cânfora. Pior, esmaga a folha de pinheiro. Cheira isso. Não, isso só piora. Só piora. Não resolve. Não conheço um cara que tem asma que cheira uma folha de alguma coisa e a asma passou. Não, só piorou. Nada vai resolver a situação a não ser medicação. Aceite isso. Não deite a pessoa. Cara que está em crise de asma, não deita. Deitar é horrível para respirar. A melhor posição é sentado, normalmente curvado com as mãos no joelho, onde o peito fica meio arqueado e faz menos peso para a respiração.
e a pessoa vai ficar ofegante. Nesse ritmo respiratório, normalmente não deita quem está com asma. Você vai matar o cara de desespero. Se você está em público, cara, uma coisa básica, grita. Crise de asma, alguém tem uma bombinha? Normalmente aparece um outro amaldiçoado com essa situação e nós asmáticos somos muito unidos. Nós vamos compartilhar a nossa bombinha sim. Se não tiver, você tem que fazer um cálculo. O que é mais rápido? Levar a pessoa para um hospital ou achar uma farmácia? Se você conseguiu ouvir o que o asmático tem a dizer, ele provavelmente vai te dar o nome de um remédio. Normalmente são essas bombinhas, as mais famosas, Berotec, Aerolin. Normalmente é isso que o pessoal usa porque isso tem efeito imediato. Não adianta dar um comprimido que vai fazer efeito dali 30 minutos. Normalmente precisa ser uma coisa de efeito imediato. Então não dá tempo de levar para um hospital, passa numa farmácia e pega um remédio. Não conseguiu ouvir o nome do remédio, ou o cara não conseguiu falar, entra na farmácia e fala crise de asma, o cara está morrendo. Normalmente o farmacêutico vai ter alguma coisa. Tá? Uma bombinha vai te custar entre 20 e 40 reais, normalmente. Salvar a vida de alguém tem um custo, né? Você não pode ser herói de graça. Mas às vezes que eu vi acontecer e que até aconteceu comigo, eu já entrei sufocando numa farmácia. Quando entrei e falei asma, o cara abriu uma bombinha, me deu e depois ele foi perguntar se eu tinha condição de pagar, eu tava morrendo. Existe uma discussão de qual remédio comprar, ou isso e aquilo. Na hora da crise, qualquer coisa que abra os brônquios, qualquer coisa. Se o Berotec te faz mal a longo prazo, não, o que vai te fazer mais mal é você não respirar. Então você usa aquele remédio e depois se preocupa com o resto. Normalmente uma ou duas aplicações, cara, é uma mágica. Parece que o sujeito tava te zoando, tá sem nada. Fora o suor que vai ficar no corpo, você usa e acaba. É como se uma mão tirasse o problema. O remédio fica na mão do doente. Por quê? Isso é bem comum e até médico às vezes não entende. Quando você está com o pulmão fechado e você faz a inalação, às vezes está tão fechado que não entra. O remédio não vai até onde tem que ir. Então você dá a primeira bombadinha, dá uma liberada. E você dá a segunda, às vezes até a terceira, para poder liberar o pulmão. O que acontece é que, por conta do coração, dos batimentos cardíacos, o pessoal fala para não usar demais a bombinha. Mas numa emergência, cara, você pode morrer de ataque cardíaco ali 2 horas ou sem respirar dali a 3 minutos. Então deixa na mão do doente, deixa ele fazer o que tem que fazer, ele está sentindo o que tem que fazer. Tem gente que diz até que bombinha vicia. Eu curto ficar com taquicardia, sentir tontura, dor de cabeça, aumento de pressão, eu adoro isso, né? O que vicia não é a bombinha, o que vicia é o oxigênio. Eu não consigo ficar 3 minutos sem, da morte cerebral, vocês acreditam nisso? Deve ser um fraco, né? O que acontece é que quem não cuida da asma, quem não faz exercício, quem não tem um tratamento correto, acaba usando demais isso aqui, aí sim o bicho pega. Pressão, coração, nossa, é horrível, gente, é horrível. Aí fica a dica pra você que tem academia, cara. Eu tenho aqui, por minha conta, sempre o inalador, porque se eu tiver uma crise, eu tenho pra mim. Mas já aconteceu de eu ter que oferecer pra aluno. A gente compartilha o cachimbinho. Já aconteceu de o cara nunca ter feito exercício, vem tentar, começa, tem uma crise, pode acontecer no início de exercício, corrida, para quem está sedentário pode acontecer. E aí, cara, você precisa resolver de algum jeito. Então não é caro para você ter no seu estojo primeiros socorros. O gatilho da asma pode ser um monte de coisa, de poeira, de pelo de gato, mofo, um monte de coisa pode desencadear que é um tipo de reação alérgica. A pessoa só descobre com o passar do tempo. Normalmente, quem é sedentário e faz exercício acaba tendo um início de crise, isso passa com o tempo. A questão emocional psicológica afeta também, que nem o sistema imunológico. Então tem vários motivos, não dá para combater isso tudo de uma vez. O importante é você saber como agir se isso acontecer. Esse negócio de ficar esfregando folhinha, Vic Vaporub no peito, não resolve. Aliás, cânfora, pelo menos pra mim, se eu tô com crise e você vem com cheiro de cânfora, cara, eu vou atirar em você, em legítima defesa. Quanto a ter asma, eram outras épocas, mas aí eu sou grato à minha mãe, que foi tabagista, né? Fumou desde a minha concepção e fumou do meu lado até eu ter 17 anos, que foi quando eu saí de casa. Eu tenho lembranças dela me levando ao hospital, eu com crise de asma, ela dirigindo e fumando, dentro de um Fusca. Mas eram outros tempos, né, gente? Década de 70 e 80. Muito provavelmente você conhece gente que faz coisas do gênero, gente que fala besteira, gente que diz que bombinha vicia, que chazinho resolve. Eu cheguei a beber iodo quando era criança, vocês têm ideia disso? O tratamento era eu beber iodo. Pô, eu tô com asma ou participei de um acidente radioativo em Chernobyl? Muito louco. E tinha a simpatia de você comer bicho de amendoim, que aí o bicho ia até o pulmão e comia a asma. Década de 80 eram tempos selvagens.
Asma não é doença de nerd, que muitas vezes o sujeito, por não conseguir alto desempenho atlético, acaba não se dedicando ao esporte. É um erro, tem que fazer alguma coisa sim, atividade física. César Cielo, o nadador, por que começou a nadar? Asma. Gustavo Borges, que aliás aqui de Ribeirão, natação, asma. Marta do futebol, asmática. David Beckham, os senhores acreditam? Foi flagrado como se fosse um crime usando uma bombinha no jogo, acho que em 2013. Aí ele confessou como se fosse crime ter asma. Cara, como é que você pode ter vergonha de ter asma? Você vai ser menos que os outros? Não, eu faço o que tem que ser feito. Inclusive para combater a asma. Eu digo mais, quem tem pena de asmático eu dou risada, porque o fato de eu ter passado mais de uma vez por situação de quase morte, isso me fez ver a vida de outra maneira, me fez ser muito mais sincero e ligar para o que realmente importa e para quem importa, né? Sou Marco Gimenez, treinador e asmático aqui do Núcleo Dharma, que nunca ligou para isso. Teve sim as suas crises, mas quem não tem? Crise de asma, crise financeira, crise política. A vida é uma crise. Muito obrigado aos apoiadores. São os senhores que mantêm a minha medicação, hein? Olha que responsabilidade. Eu leio todos os comentários, mesmo que me deixem sem fôlego. Caso aconteça algum problema fora a crise de asma, temos o Instagram. Obrigado pela participação e paciência de todos. E até a próxima quarta-feira com um novo vídeo. E nossas condolências à família de Fernanda Young. Vamos ficar esperto o que pode acontecer do nosso lado. É fácil resolver se você souber o que está acontecendo.